a gente também tem que relembrar aqui a vida do Jô, que é, como a gente tem repetido aqui durante o programa, é uma vida discreta, é uma vida sem muitas... sem aparecer muito. Quando o Jô saía lá do estúdio, ele ia para casa e começava a viver a vida dele. O Jô, inclusive, muita gente não sabe, mas ele namorou a Cláudia Raia e se casou 3 vezes. Da Cláudia Raia eu sabia, assim. A Cláudia Raia, inclusive, fala muito isso, né? A Cláudia Raia, ela foi sempre um dos fala... grandes amores dela, assim, né? Teve, inclusive, no programa do Porchat, no Que História é Essa, Porchat, ela contou alguns episódios com o Jô Foram Soares. 2 anos de relacionamento, né? Assim, Foram foi 2 muito tempo anos, e ela tinha menino. 17 anos na época. Pra quem não sabe, então, o Jô se casou a primeira vez em 59 com a atriz Terezinha Milé Austragésilo, que é a mãe do filho do Jô, que morreu aos 50 anos em 2014, desculpa. E eles ficaram juntos até 1979, os dois. Aí, logo em seguida, entre 80 e 83, o Jô foi casado com a atriz Silvia Bandeira. E no ano seguinte, em 84, foi quando ele namorou a Cláudia Raia por 2 anos, né? Como você falou. Isso. O que disse a Cláudia Raia em uma entrevista aí, ó? Que o Jô foi um dos grandes amores da sua vida e que o apresentador terminou o relacionamento com a atriz na época que ela tinha 17 anos. Quando Era eles uma terminaram. neném, né? Era uma criança, né? Ela disse, eu não queria nada dele, entendeu? Eu não estava nem sabendo por que eu estava ali. Eu era apaixonada por ele e me ferrei um pouco. Eu me ferrei não, porque foi incrível. Mas ele que terminou comigo a relação. Eu fiquei bem mal, imagina, né? Sim. Com 17 anos deve ter ficado bem mal mesmo. Logo depois, gente, em 87, ele se relacionou com a atriz Mica Lins e aí agora, depois se casou com a designer gráfica Flávia Junqueira Pedras, que foi quem deu a notícia da morte do Jô Soares nas redes sociais. E eles ficaram juntos até 98. Mas assim, tinha um grande carinho, ela vivia na casa dele e tudo mais. Isso é em relação a todas, né? As companheiras dele, assim, de vida. Ele terminou os relacionamentos deles, mas tinha uma boa relação com todas elas e isso é muito legal, né? E eu não sei se você se lembra, para falar da morte dele, tinha um quadro no Fantástico que ele chamava... O que eu vi da vida. O que eu vi da vida, exatamente. É perfeito, eu amo esse quadro. Muito bom esse quadro. Eu amo esse quadro. E assim, várias personalidades iam nele, já foi a Xuxa, a Sandy, tinha muito mais gente nesse quadro. Luciano Huck, assim, todo mundo, Ana Maria. Assim, Ana Maria foi também. E obviamente o Jô Soares. E nesse quadro da Globo, lá do Fantástico, eles contavam da vida. Tipo, muitos deles tinham vidas privadas, assim, muito secretas, vamos dizer assim, entre aspas, ou muito... Não queriam contar pra ninguém, e nesse quadro eles falavam o que eles sentiam, eles falavam como era a relação deles, eles falavam tudo que estava acontecendo. Dos momentos, né, que eles passaram na vida, exatamente, assim, das dificuldades. Eu lembro que a Xuxa falou que ela foi abusada nesse quadro, né? Sim. Foi, que depois deu uma grande repercussão. E o Jô, nessa entrevista, ele falou sobre medo da morte. E, obviamente, com a morte agora do Jô Soares, esse trecho voltou a viralizar nas redes sociais. No quadro, o Jô Soares disse: o medo da morte é um sentimento inútil, você vai morrer mesmo. Não adianta ficar com medo. Eu tenho medo de não ser produtivo, disse aí o Jô Soares durante o Fantástico. Então, assim, a gente sabe que o Jô, pelo jeito, não tinha nenhum medo da doença, da morte, do fim. Ele sabia que isso ia acontecer em algum momento. Sim. O que ele não queria era não produzir. Então, o Jô era uma pessoa que trabalhava muito, ele fazia por todas as frentes ali, estava no programa, estava no cinema, estava escrevendo, estava dirigindo, estava fazendo de tudo. Então acho que o maior medo do Jô por essa entrevista não era a morte, era assim ficar sem poder trabalhar. Sim, inclusive essa entrevista foi em 2012, se eu não me engano? 2012, 2012, e tem um momento no final dela que pergunta o que ele viu da vida e ele brinca falando que nada ainda, e que ele tinha planos até para 30 anos. Então, é bonito. É bonito e emocionante, né? Emocionante saber isso do Jô Soares. Quem mais? O Guilherme Torinho, a gente tá chocado que ele pegou a Cláudia Raia, moral, hein, menino? Pois é, o Jô Soares pegou a Cláudia Raia quando ela tinha 17 anos, pra você ver, né? Deve ter sido um dos primeiros, assim, relacionamentos com famosos, né, que ela teve. Foi, eu acho que foi. A Cláudia Raia era muito novinha, novinha, tava começando a carreira ainda no Vivo Gordo.